altura de quarentena, de pandemia, algo que alertou-me foi logo no início, não sei se é com vocês, mas logo no início, quando houve aquele fechar, aquele isolamento, houve aquele momento em que os supermercados começaram a ficar sem comida. Vocês conseguem lembrar desse momento em que os supermercados começaram a ficar sem comida? Em que começaram a haver filas no supermercado? Talvez ainda hoje há filas. Ontem fui a um supermercado e tive que esperar para entrar no supermercado. E nós ficamos habituados a ir a certos sítios e ter o alimento. A ir à padaria e ter o pão. Ir à mercearia e ter as compras, ter a comida que nós precisamos. Nós ficamos habituados a isso. E hoje quero falar acerca de um tempo em que a padaria ficou sem pão. O título da mensagem é Sem Pão na Padaria. Sem pão na padaria. O livro de Ruth fala acerca de uma história de uma família que estava a passar por uma dificuldade. Houve fome na terra de Israel. Isto era a altura em que a terra de Israel tinha acabado de entrar na terra prometida, tinha conquistado cada uma dos reinos, das cidades, e estava naquele momento de conquista, estava naquele momento de juízo, Josué já tinha morrido, havia juízes a governar a terra e ensinar ao povo como é que se deviam viver. Houve povos assim à sua volta que também estavam a entrar em luta para com eles, povos que eram povos pagãos, que não acreditavam no Deus único, não seguia a lei do Senhor, os amoritas, os moabitas, todos os índios, todos. E de repente há fome na terra prometida. E vamos ver aqui em Ruth, capítulo 1, versículo 1. Diz assim: E houve fome na terra, e um homem de Belém, de Judá, saiu a habitar na terra de Moab. Então há fome aqui na terra. E este homem e a sua família estava em Belém, estava a habitar na cidade de Belém. Nós depois, lá para frente, nós sabemos que Belém foi o sítio onde Davi nasceu. Alguns anos depois foi onde Jesus nasceu. Belém, a pequena cidade, a pequena vila, nos arredores de Jerusalém, em que, de repente, quando houve seca, houve fome, e a cidade ficou sem comida. Belém significa, literalmente, casa de pão. Naquela altura havia aqueles nomes que eram um nome a descrever o que era feito naquela cidade. Então Belém, casa de pão, provavelmente era uma cidade que fazia pão. Que havia talvez trigo e para fazer a farinha, havia lá toda a colheita para fazer o pão. E talvez havia muitos padeiros, muitos agricultores. Quando veio a seca, o que acontece é que já não há colheita. As padarias começam a ficar desertas. Os padeiros já não têm trabalho. Os agricultores já não têm trabalho. Já não há pão na padaria. Já não há pão, já não há sustento. Então este homem viu o que estava a passar, talvez recebeu algum relato de uma terra vizinha, terra de Moab, e juntou a sua mulher, Noemi, e os seus 2 filhos, e disse: Vamos para Moab. Nós temos que encontrar pão. Nós temos que nos alimentar. Então esse homem agarra a sua família e vai ao encontro de uma vida melhor, do sustento para a sua família. E isto nós podemos ver que está tudo bem com isso. Está tudo ok. Vamos ver o que aconteceu na vida desse homem, na vida dessa família,
no tempo em que eles estiveram em Moab. Em versículo 6 diz assim que de 1 a 6 descreve um período de 10 anos. Do versículo 1 a 6 do capítulo 1 descreve um período de 10 anos em que Noemi e o seu marido e os seus 2 filhos chegam a Moab. Os 2 filhos casam com mulheres de Moab, mas não têm filhos. Depois de algum tempo, o que acontece é que, além de não ter filhos, o marido de repente morre. Para uma mulher isso era devastador, porque o marido trazia sustento para casa. Quando o marido morre, os 2 filhos têm a responsabilidade de sustentar a mãe. Então os 2 filhos começam a sustentar a casa, mas de repente, neste período de 10 anos, de repente o que é que acontece? Os 2 maridos, os 2 filhos morrem também. E de repente o mal ficou pior. De repente os problemas aumentaram. Noemi é encontrada como viúva com suas 2 noras, a Orfa e a Ruth. Mulheres de Moab. Não são mulheres moabitas, são mulheres de Moab. E Noemi, temente a Deus, mas também com uma realidade muito difícil, começa a determinar no seu coração de voltar para a terra de Israel, voltar para Belém, voltar para a sua família e talvez, de alguma forma, ter sustento. E quando ela estava a decidir, ela partilha isso com as 2 noras. E de repente ela ouve um rumor, um burburinho, um som, uma notícia, talvez um pouco mal dada, acerca de pão, novamente, da padaria. Pão em Belém. Em versículo 6 diz assim que ouviu que o Senhor se lembrara do seu povo, dando-lhes pão. Noemi começa a ouvir que há pão novamente em Belém, que há pão novamente na padaria, e ela começa a ter esperança no seu coração. E esta história de Noemi e as suas 2 noras, especialmente a nora Ruth, porque a nora Orfa decidiu ficar na terra de Moab e Ruth decidiu seguir a sua sogra. É uma história muito bonita, porque relata em que estas 2 mulheres voltam para Belém, começam a ser acolhidas pela família novamente, começam a ter esse acolhimento e Ruth começa a receber alguma provisão das colheitas que estavam a vir. De repente, não somente recebe uma provisão de algumas migalhas da colheita, mas o senhor daquela fazenda, o senhor riquíssimo, Boaz, começa a reparar na menina Ruth e começa a dizer: olha, dá um pouco mais a esta senhora. Dias passaram e Boaz convida a Ruth para dentro da sua casa, convida para se casar e constituir família. Depois nós sabemos que Boaz era um parente. Depois nós sabemos que Boaz era o bisavô do grande Davi. Nós sabemos que o homem segundo o coração de Deus, o rei Davi. Gerações seguintes, se nós vemos a genealogia de Jesus, tanto Boaz como Davi fazem parte da genealogia do Cristo, do Messias, de Jesus. É incrível como é que Deus escreve direito por linhas tortas. Como Deus redime situações em que são situações devastadoras para trazer bênção. Quando Noemi foi para a terra de Moab, ela não sabia o que estava a passar, ela só queria sobreviver.
só queria safar-se, só queria ter um sustento. Eu acredito que muitas vezes nós ouvimos situações da nossa vida, ouvimos situações, enfrentamos situações difíceis na nossa vida, recebemos contas, somos enfrentados com doenças, temos situações difíceis que nós estamos enfrentados, em que muitas vezes nós temos a mesma reação que Noemi e seu marido teve. Nós temos que safar sozinhos. Nós pensamos que nós temos que nos sobreviver. Ninguém vai trazer o sustento para mim em casa se eu não faço. Eu tenho que sair. Às vezes nós pensamos, quando nós enfrentamos estas dificuldades na nossa vida, nós pensamos, ok, vai ficar tudo bem. Mais cedo ou mais tarde isto vai passar. Vai ficar tudo bem. Isto é normal acontecer. É normal. Nós passamos por dificuldades. A tristeza é normal. Somente sobreviver é normal. Muitas vezes nós pensamos acerca destas coisas quando nós estamos a passar por dificuldades. Mas, no entanto, quando eu vejo os ensinamentos de Jesus, eu vejo as Escrituras falam acerca de palavras muito grandes, palavras como esperança, como alegria, como vida abundante, como amor. Quando nós estamos a passar por situações críticas, nós não queremos ouvir falar dessas palavras. Nós queremos sobreviver. Nós queremos acreditar que isto é suficiente. Que não preciso de mais nada, porque eu só preciso de safar agora, para quando isto passar, para quando passar a fome, eu ainda esteja vivo. Mas Jesus ensina palavras incríveis, palavras de abundância, palavras de cura. Então, se há estas palavras, há esta evidência nos ensinamentos de Jesus, porquê que isso não é tão real na nossa vida? Porquê que há tanto problema? Porquê que nós sonhamos e alcançamos tão pouco? Porquê que nós planeamos e parece que há sempre batalhas que nós estamos a enfrentar? Eu acredito que há mais. Eu acredito que quando nós estamos a enfrentar situações, quando nós estamos a viver, eu acredito que nós vamos enfrentar batalhas, mas nós podemos, no meio das batalhas, ter uma vida abundante, ter a alegria do Senhor, porque há mais. E Deus tem mais para cada um de nós. Então, algumas razões porque é que nós aceitamos esta forma de viver. Talvez porque nós não sentimos que nós somos dignos de mais. Talvez nós sentimos que nós merecemos isto. Talvez nós pensamos que nós merecemos o que é que nós estamos a passar. Nós merecemos isto como um castigo da maldade que nós somos, de pessoas más que nós somos. Mas esse sentimento é um sentimento, não é um sentimento de um filho, mas é um sentimento de um órfão. Alguém que não conhece a sua identidade como filho do Pai Todo-Poderoso. Romanos 8,15 diz assim: porque não recebeste o espírito de escravidão, para outra vez estar em temor, mas recebeste o espírito de adoção, pelo qual clamamos Abba, Pai. Em situações de dificuldade é tão fácil nós esquecermos quem é o nosso Pai. Nós pensamos que é normal, porque toda a gente está a passar por estas dificuldades, que é normal nós também passarmos por estas dificuldades. Nós vimos que há estes problemas. Isso é normal. Isso é aquela palavra no grego status quo, que é, ou latino, que é a palavra que é tudo normal. Se as pessoas à minha volta estão a passar por dificuldades, então porque é que eu não devia passar também por dificuldades? Nós comparamos com as pessoas à nossa volta.
Mas se nós somos filhos do Rei dos Reis, do Senhor dos Senhores, a nossa comparação não devia ser com as pessoas à nossa volta, mas devia ser com Deus Todo-Poderoso, com a herança que nós temos nele. Às vezes nós aceitamos as dificuldades porque nós não acreditamos que é possível haver um milagre. Há uma teoria que é a teoria de que na altura de Jesus houve milagres, mas aquela altura acabou e agora não é um período de milagres, que ele cessou, aquele período da história cessou. Mas hoje em dia eu tenho visto tanto milagre. Tenho visto o poder de Deus sobre a minha vida, sobre a vida de pessoas à minha volta, e eu acredito nos milagres. Por isso que quando nós pensamos que, é normal, eu vou aceitar as dificuldades, porque talvez não há solução sobrenatural, eu tenho que sobreviver sozinho. É uma forma em que nós limitamos essa vida abundante das nossas vidas. Então, como é que nós podemos ter acesso a esta vida abundante? Que é falado em tantas Escrituras. Como é que nós podemos aceder a isso? Primeiro é o arrependimento, que é mudar de caminho, uma transformação. É como se fosse uma larva transformada numa borboleta. Temos que mudar completamente. Temos que começar a acreditar em Deus, acreditar em quem Ele é, acreditar nos seus milagres, no seu poder, começar a acreditar nestas coisas, ser transformado no nosso entendimento. Nós temos que passar por este arrependimento. E temos que passar por uma santificação, que é largar as coisas que estão nos a oprimir, que estão nos a infectar com este mundo. Temos que começar a separar-nos para o Senhor. Começar a separar-nos para Deus. Eu vejo na minha vida, se eu passo muito tempo a ler coisas negativas, a ler jornais negativos, eu começo a ficar deprimido. Eu tenho que fazer aquele balanço. Não, eu preciso saber o que está a passar no mundo, mas eu tenho que encher-me com fé. Que Deus é poderoso para fazer muito mais do que eu estou a enfrentar. Eu tenho que começar a santificar a minha mente. Começar a mudar. Temos que começar a ter fé em Deus. Acreditar nele. Acreditar que é possível haver um milagre. Começar a acreditar nele. Temos que começar a rodear-nos por pessoas que são pessoas de fé. Por isso que há congregações, por isso que há igrejas em que nós podemos rodear-nos com pessoas que acreditamos todos que Deus é bom. Acreditamos todos que Deus pode fazer milagres. E quando nós rodeamos-nos, quando nós fazemos parte de uma congregação, começamos a experimentar a vida abundante de Cristo em nós. Temos que adorar. O que é adoração? É termos uma postura de gratidão. Reconhecer Deus em todas as situações. Isso é adoração. É ver Deus em tudo. Vem uma notícia má, nós conseguimos ver Deus, porque estamos a adorar Deus. Estamos a colocar no trono, no meio daquela situação. É começar a adoração. Esta semana, eu estava a falar com um amigo meu que ele estava a partilhar algumas dificuldades que ele estava a ter com o ambiente do bairro onde ele estava, na casa onde ele estava, e eu estava a dizer para o amigo: por que não começas a adorar Deus mais na tua casa? Coloca música de adoração a tocar 24 horas por dia. Começa a adorar Deus mais. Quando nós adoramos Deus, colocamos-no no trono. Quando Ele está no trono, o que é que acontece? É que Ele governa sobre as situações. E quando há situações de desordem, Ele começa a trazer ordem. Quando há situações de perturbação, de medo, Ele começa a trazer paz. Temos que adorar Deus. Adorar Deus mais. Quando nós começamos a adorar mais, nós vamos começar a demonstrar mais esse amor para Ele. E depois nós temos que ter humildade no nosso coração. Em 2 Crónicas 7:14, diz assim: se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar e buscar a minha face e se converter os seus maus caminhos, então ouvirei dos céus
e perdoarei os teus pecados e sararei a sua terra, se o meu povo se humilhar. Tantas vezes, quando nós recebemos situações em que parece que há fome na nossa vida, que parece que toda a esperança acabou, em vez de trancar as portas da tua casa, em vez de fechar-te no teu isolamento, segue esta passagem, clama por o nome do Senhor, humilha-te perante Deus, ora, busca a sua presença, busca a sua face e converte-te dos teus maus caminhos. Jesus nunca pregou uma pregação de tentar vender a salvação para ninguém. Ele nunca diz, ok, anda, vem a mim e tudo vai ficar bem. Ele foi muito claro em dizer que neste mundo passarás por dificuldades. Ele dizia sempre, ele advertia das dificuldades que nós íamos passar. Mas ele diz, não temas, porque eu já venci o mundo. Então isso é possível, no meio da dificuldade, termos uma vida abundante. No meio da fome, ter pão na nossa casa. Mesmo que a padaria não tenha pão, mesmo que não há pão na padaria, há pão na nossa casa. Porque quando nós começamos a confiar nele, não tememos. Confiamos que ele já venceu as nossas batalhas. Confiamos que ele já nos deu aquela autoridade que nós precisamos para enfrentar cada batalha. Quando nós começamos a andar neste caminho, nós podemos ter confiança nele e acreditar que não há impossíveis. Não há impossíveis para Deus. Na primeira pregação que Jesus fez, aquela pregação que nós chamamos a pregação das bem-aventuranças, Jesus fala em Mateus 5, 6, diz, bem-aventurados os que têm fome e sede. Diz a pessoa ao teu lado, bem-aventurados os que têm fome e sede. Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, porque eles serão fartos. Tu tens fome hoje? Tens fome por Deus? Agora vamos virar a coisa um pouco fora dos problemas em que nós passamos para o nosso coração. Tens fome por Deus? Tens fome de Deus? Buscas a sua presença como aquele pão da vida. Jesus dizia que eu sou o pão da vida. Tu buscas Jesus. Tens fome dele? Mais ou menos. Ao domingo de manhã, sim. Antes das refeições, eu busco a santificação desses alimentos. Mas tu tens fome de Deus. É que tu acordas com fome de Deus. É que tu deitas com fome de Deus. Muitas vezes eu não tenho essa fome. E eu pergunto a mim próprio, Deus, porquê é que eu não tenho essa fome? E o Espírito Santo começa a falar no meu coração e começa a dizer, certo, não tens essa fome porque estás a ser alimentado com outras coisas. Estás a ser alimentado com outras coisas. A tua alma está a ficar cheia. A tua mente está a ficar cheia. É a altura de nós termos fome por Deus. Se nós temos que passar momentos em que nós tiramos todas as outras coisas da nossa vida para nós termos fome para Deus, nós temos que ter fome para Deus. Ele é o único, a única fonte da nossa vida. É o único sustento, alimento que dá realmente vida. Tantas vezes nós buscamos preenchimento, paz, com um filme de televisão. Talvez nós busquemos um pouco de alegria com uma comédia para desnuviar um pouco o estresse. Está tudo bem, não há problema nenhum.
Mas Deus quer que nós busquemos a sua presença, que temos fome da sua presença. Nessa presença há paz. Nessa presença há alimento, há sustento. Nessa presença há vida. Há vida. Por isso que tal como Noemi, é hora de voltar a Belém, voltar à casa do pão, voltar ao sítio, ao local onde há pão verdadeiro. É hora de voltar. Talvez estás numa situação em que não acreditas, ou talvez buscaste e já não estás preenchido. Talvez até buscaste esse alimento nas reuniões ao domingo de manhã, na igreja, e chegaste à igreja e saíste na mesma. E pensaste para ti próprio, já não vale a pena. Talvez até aquelas pessoas que veem online ligaram domingo de manhã, acompanharam a celebração, mas ou por causa da transmissão, ou por causa de... Não há interesse, não houve preenchimento. Então, há algum desespero e algum tentar de preencher com outras coisas. Deus está a chamar de uma forma profética, e eu sinto isso muito forte no meu espírito, que Deus está a chamar para voltar à casa do pão. Voltar a receber diretamente de Deus. Receber diretamente de Deus. Deus dá-nos alimento através da sua palavra. Deus dá-nos alimento através do relacionamento direto com Deus, em oração. Quando nós oramos, nós recebemos esse alimento. E Deus dá-nos alimento quando nós estamos na congregação. Quando estamos no seu corpo, nós somos alimentados pela cabeça. Quando nós estamos desvinculados do corpo, nós não recebemos o alimento devido. E nós começamos a secar. Inevitavelmente vamos tentar animar com qualquer outra coisa. Com uma boa pregação online. Fiz, boa! Mas é quase como se fosse um choque elétrico ao coração que está seco. Liga-te. Liga-te à igreja. Isto não é uma forma de promover a igreja. Não estou aqui a tentar vender a igreja. Estou preocupado com as nossas almas. Estou preocupado com o alimento das nossas vidas. Eu não quero que ninguém se perca. Eu não quero que ninguém passe por momentos de sequidão, de fome. Por isso que eu encorajo, eu apelo. Conecta-te com Deus. Conecta-te com a sua palavra de uma forma diária, constante. Leia a sua palavra todos os dias. Todos os dias. Cria essa rotina na vossa vida, tal como tens outras rotinas saudáveis. Cria a rotina de ler a sua palavra, comer da sua palavra. Cria a rotina de orar, partilhar o teu coração com Deus. E cria a rotina, a prioridade de congregar, de estar ligado com a igreja, com o corpo de Deus, para que a tua vida seja alimentada, para que haja vida a fluir de ti. Aleluia. Talvez estás numa situação em que isto faz todo sentido, mas agora, e agora? E agora, pastor? Isto faz todo sentido. Eu estou nessa posição, e agora? O que é que eu faço? Pede ao Senhor. Clama a Ele. Ora. Deus, estou aqui. Estou desesperado do Senhor. Estou com fome da vida real. Da tua presença. Estou com fome de Ti. Pede. Jesus dava aquele exemplo de um pai a dar coisas para o seu filho. E ele estava a dizer, quando vocês pedem, eu não vou dar apenas um pão, eu não vou dar uma pedra. Se vocês, homens, sabem dar prendas boas aos vossos filhos, quanto mais eu. Por isso nós temos que pedir aquele alimento de Deus. Temos que clamar.
Temos que focar a nossa atenção nele. Desligando as outras coisas. Quando nós estamos em casa, é tão fácil nós ficarmos distraídos com as outras coisas. Eu vejo por mim, é muito fácil eu ficar distraído com outras coisas boas. Mas foca a tua atenção no sítio onde tu queres ir. E vais alcançar mais de Deus. Rodeia-te por pessoas com a mesma fome. Talvez os teus amigos não estão a levar-te mais próximo de Deus. Talvez eles estão a afastar-te de Deus. Rodeia-te de pessoas que têm fome também. Rodeia-te de pessoas que têm fome de Deus. Porque essas pessoas vão ajudar-te a chegar mais perto de Deus. E fica na igreja. Isto talvez pareça um bocado duvidoso a dizer isso, mas fica na igreja, não fica em casa. Fica na igreja. Busca Deus. Fica na igreja. Fica na igreja. Há pessoas que vêm aqui à igreja só para orar durante a semana. Porque têm fome de Deus. O que é que estás a encher os teus dias? Onde é que estás a passar os teus tempos livres? Conecta-te com a igreja. A igreja não é uma organização estratégica, não é uma organização somente para as boas obras. Não, a igreja é a noiva de Cristo, o corpo de Cristo. É a manifestação de Cristo na terra. É o sítio onde há o alimento de Deus. É o pilar da esperança para esta sociedade. Talvez já passamos por dificuldades, talvez passamos por situações relacionadas com igrejas, mas a igreja de Cristo é a esperança. É o farol. Por isso que fica na igreja. Fica na igreja. Deus tem grandes planos, grandes promessas, grande provisão, uma vida abundante para ti. Mesmo no meio das dificuldades, mesmo no meio da fome, mesmo que nós tenhamos passado por situações tal como Noemi passou por 10 anos difíceis, perdeu a sua casa, perdeu o seu marido, os seus 2 filhos, estava numa terra distante. Mesmo em uma história de dificuldades, Deus tem um plano redentor. Um plano de escrever direito por linhas tortas. Em que talvez tu tens tido uma vida muito torta, muito longe, muito distraída. Em que talvez perdeste muitas coisas em que tu valorizaste, que foram bênçãos de Deus. Eu acredito que o marido de Noemi, que os filhos de Noemi eram bênçãos de Deus. Eram promessas de Deus para essa família. E essas promessas foram roubadas. Talvez estás numa situação em que as tuas promessas, a esperança da tua vida foi roubada. Mas Deus escreve direito por linhas tortas. E há pão. Há pão novamente para a tua vida. Deus tem um plano para a tua vida. Deus pode redimir e criar uma linhagem santa, abençoar os teus filhos, abençoar a tua vida. Por isso que é tempo de voltar. É tempo de voltar para o Senhor. Vamos ficar em pé. Vamos abrir as Bíblias em Mateus 11. E vinde a mim, todos os que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Vinde a mim, todos que estão cansados, oprimidos. Nós podemos talvez a pôr aqui várias outras palavras. Vinde a mim, todos que estão doentes, todos que estão famintos. Vinde a mim. Essas palavras do nosso Salvador é: vinde a mim, volta a mim,
Volta a minha presença. Vinde a mim. Porque eu quero aliviar o peso. Pois mais adiante diz que o meu fardo é leve. Talvez tenha estado subcarregado por fardos e problemas. Deus quer fazer uma troca divina hoje de manhã. Mesmo em casa, Deus quer fazer uma troca divina em que Ele quer receber os teus fardos, os teus problemas e quer aliviar, quer restaurar, quer avivar, quer curar-te. Se estás na situação, eu acredito que muitos de nós estamos nesta situação em que nós não nos sentimos completamente satisfeitos, fartos. Não nos sentimos aliviados. Então hoje de manhã eu só quero encorajar, levantar as mãos, apresentar a tua vida perante o Senhor, fechar os teus olhos e dizer: Deus, eu quero focar toda a minha atenção em Ti. Eu quero entregar tudo o que eu sou. Eu quero voltar à Tua presença. Eu quero voltar a Ti. Quero voltar à Tua presença, Senhor. Se estás aqui hoje de manhã e tens assuntos específicos que estão a subcarregar a tua vida, apresenta esses assuntos específicos perante o Senhor. E Deus, estou a passar por esta doença. Deus, eu tenho esta conta para pagar. Deus, há este problema no meu relacionamento com esta pessoa. Ajuda-me, Santo Espírito. Deus, eu preciso da Tua paz. Preciso do Teu direcionamento. Deus, eu preciso da Tua presença. Pede o que é que Tu precisas. Pede. Com fé. Deus, eu preciso disto. Eu preciso desta provisão. Eu preciso que Tu toques na minha vida. Que acalmas a minha mente. Eu preciso de esperança no meu coração. Ele é o pão da vida. Não há limite para essa vida. Não é só numa área da tua vida. Ele quer trazer provisão total. Total. Em cada área da tua vida. Ele quer ser a provisão para a tua vida. Por isso que apresenta as tuas angústias perante Ele e dizer: Deus, eu preciso de Ti. Longe de Ti estou faminto, estou seco. Eu preciso da Tua vida em mim. Eu preciso da Tua vida em mim. Vinde a mim todos que estão cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Jesus. 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 Entrega o teu coração para Deus. Entrega tudo.